Amém? Eu tenho pouco tempo. Mas amém. Bendito seja o Eterno, Criador de todas as coisas. Irmãos, o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, o tema que nós vamos tratar aqui hoje, é um tema muitas vezes não entendido, né? Não entendido. Mas a primeira coisa que nós temos que ter em vista é que por que nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração? Essa é a pergunta essencial que devemos fazer antes de todas as coisas. Por que nós guardamos a Torá em nosso coração? Por que nós guardamos as palavras dos profetas? Por que nós guardamos a palavra do Segundo Testamento em nosso coração? Algo Deus quis desde o início para mim e para você. Hoje pela manhã, quando estávamos estudando a Paraxá, o Francisco foi muito sábio em começar a Paraxá pelo início. E no início da Paraxá diz assim: guardai as palavras desta aliança. Guardai as palavras desta aliança. Esta aliança foi feita entre o homem e Adonai. Não foi feita entre homem e homem. Esta aliança permanece até hoje porque ela foi feita entre o homem e Adonai. E uma das coisas que nós pregamos para todos e para nós mesmos, precisamos a cada dia de fazer uma techuvá. O que significa techuvá em hebraico? Em português significa: precisamos a cada dia nos arrepender. Precisamos retornar à essência de todas as coisas com que fomos criados. E aí nós perguntamos: para que nós guardamos a Torá? A Torá significa, sabe o que, jovens? Sabe o que a Torá significa? A Torá significa a vontade de Adonai revelada aos homens. Isso que significa a Torá. E agora eu vou entrar no assunto. Nós vamos agora celebrar Yom Teruah. Nós estamos prestes a iniciar a celebração de Yom Teruah, que nós chamamos, muitas vezes erroneamente, de festa das trombetas. Ela não é uma festa solene, ela não é uma festividade onde você vai se alegrar. Ela é considerada uma festa, mas ela não é um momento de alegrar-se, ela é um momento de quebrantar-se, ela é um momento de súplica ao Pai, ela é um momento de arrependimento, ela é um momento de ouvir a voz do shofar. Ela é o momento de ouvir a voz do shofar. Eu peço o Zé que toque o shofar para a gente, Zé. Toca o shofar para a gente. E eu convido a você, ouça a voz do shofar e vê se ela não te chama para um arrependimento. Ouve a voz do shofar e vê se o shofar não te chama a uma techuvá. O Zé está preparando, ele vai tocar o shofar para nós. Não simplesmente ouça o shofar, veja a voz do shofar. Veja a voz do shofar. A palavra que o shofar vai emitir é te chamar para um arrependimento. Olha só.
Amém. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Algo está te chamando para o arrependimento. A voz do chofar te chama para o arrependimento. Anuncia algo tremendo. E é esse algo tremendo que significa Yom Teruah. Yom Teruah não é momento de festividade, de você se alegrar. É momento de você se arrepender, de você se prostrar diante do Eterno e preparar para o grande dia de Yom Kippur. O dia do perdão. Yom Kippur significa dia do perdão. É o momento de você prostrar-se diante do Pai e reverenciá-lo em uma profundidade nunca sentida antes por você. Para você se arrepender e chegar em Yom Kippur e ser perdoado por Adonai. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, lá em Mateus 5,17, vá lá comigo. Mateus 5, dá para vocês lerem aí? Dá? Então vamos ler ali, ó. Está escrito assim, Yeshua, deixa eu ir lá, peraí. Mateus 5, 17 e 20, diz assim: não penseis que vim destruir a Torá, ou o que os profetas falaram. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade, te digo, que até que o céu e a terra passem, nem o Yud, nem um tio, nem um jota, se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos, Yom Teruah é um mandamento. Qualquer que violar um desses mais pequenos que seja o mandamento, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma alguma entrará no reino dos céus. O que Yeshua está falando, em resumo, significa: eu chamo vocês para cumprir tudo o que foi predito na Torá. Eu te chamo você a cumprir todos os pequenos mandamentos e os grandes mandamentos escritos na Torá. Eu vim para isso. É isso que Yeshua está falando. Entretanto, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Nunca foi fácil. Não é verdade? O povo de Israel, o nosso povo, passou 400 anos escravos no Egito. Mais de 4 gerações ficaram no Egito. O cativeiro do Egito foi o maior cativeiro que eles tinham vivido. Eles não tinham vivido cativeiro antes. Viveram 400 anos de cativeiro no Egito. E aí eles assimilaram muitas coisas. Tanto é que quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, Deus teve que fazer sinais miraculosos para que o povo pudesse ver que era Deus que estava à frente daquela libertação. Porque o povo estava acostumado com o Egito. O povo estava acostumado com as comidas do Egito, com os deuses do Egito. O povo estava acostumado com o calendário do Egito. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Nós temos 3 tipos de calendários. Nós temos o calendário bíblico, o calendário rabínico e o calendário gregoriano. Nós temos mais calendários. Só que nós vamos tratar desses 3 calendários: calendário bíblico, calendário rabínico e calendário gregoriano. Qual o calendário que nós vivemos aqui no Brasil, que rege o Brasil e a maioria dos países do mundo?
gregoriano. Mas eu vou iniciar pelo calendário. Deixa eu ver qual o calendário que eu vou iniciar aqui. Eu vou iniciar pelo calendário bíblico. Mas antes de eu iniciar pelo calendário bíblico, eu tenho que mostrar para vocês, passa aí, Mariana, as influências que teve o nosso povo durante 4 exílios. Foram 4 exílios. 4 exílios. Primeiro exílio, cativeiro assírio, a partir do ano 721, antes da era contemporânea, essa era que nós vivemos, antes do Mashiach, antes de Cristo. Cativeiro babilônico, 607 a 537, antes da era contemporânea. Depois do grande cativeiro babilônico, que foram 70 anos que o povo ficou cativo em Babilônia. Foi horrível esse cativeiro para o povo de Israel. Foi horrível. Foi de uma destruição imensa ao nosso povo. Depois veio o cativeiro persa, 537 a 533 anos antes da era contemporânea. Depois veio o cativeiro helenístico e romano. Esse vigora até os dias de hoje. Esse vigora até os dias de hoje. Depois nós vamos dizer o porquê. Mas eu vou te dizer o porquê que eu estou falando isso. Nós temos hoje 3 calendários a ser observado. Nós observamos 3 tipos de calendário. O gregoriano, que é o que rege a nossa vida social, rege a nossa vida cotidiana, é o calendário gregoriano. O calendário gregoriano teve origem no calendário juliano, quando eles observavam o movimento do sol. Então o calendário juliano era feito apenas com a observação do movimento solar sobre a face da terra. E isso deu início, esse calendário juliano, ele observava o sol porque eles eram romanos, e eles adoravam o Deus Sol. Sol Invictus era o nome do Deus. Sol Invictus. Essa parte histórica é um pouquinho monótona, mas eu vou melhorar depois, tá, gente? Pode deixar. Então, no calendário juliano, é que teve início ao dia 25 de dezembro, quando nasceu uma entidade pagã chamada Mirta, o deus romano, chamado Mirta. E o que o calendário gregoriano adora neste dia? 25 de dezembro? Mas Jesus não nasceu nesse dia. É a primeira mentira. Jesus não nasceu nesse dia. Quem nasceu nesse dia foi um deus chamado Mirta. E aí, quando você celebra o Natal, você celebra o Deus chamado Mirta. Você não celebra o nascimento de Yeshua, porque Yeshua não nasceu nesse dia. Yeshua era judeu. Yeshua observava um calendário rabínico, não gregoriano. Aliás, o calendário gregoriano, ele veio muito depois, porque antes vigorava o calendário juliano. O calendário gregoriano veio mais tarde, já depois de Yeshua, lá no século 17, quando o Papa converteu o calendário juliano em calendário gregoriano. Então a maioria dos países do mundo, eles observam um calendário papal. Calendário papal. E eu pergunto para você desde o início: para que Deus deu a Torá para você guardar? Essa foi a pergunta inicial. Mas vamos continuar.
O calendário bíblico, ele não somente observa o mover do sol, mas ele observa também o mover da lua. Então, por isso que ele é um calendário lunisolar. Você sabe por que o calendário bíblico observa o movimento da lua e do sol? Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Nós estamos falando agora do calendário. Qual o calendário que nós estamos falando? Bíblico. Gênesis 1, versículo 14 a 16. Diz assim: E disse Deus, Gênesis 1, 14 a 16. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. Para quê? Para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então Deus ordenou desde o início: criarei o sol e a lua e as estrelas para poderem ser considerados dias, meses e anos. Por isso que o nosso calendário bíblico, ele observa o movimento lunisolar, que está ali. Fiz a lua para os Moadim. Moadim significa tempos determinados. Eu não posso alterar. Eu não tenho competência para alterar isso. É divino, é excelente, é supremo. Vocês estão entendendo? Baruch Hashem, eu não tenho como alterar isso. O que eu só posso fazer é cumprir. É cumprir. E é o que nós vamos fazer quarta-feira, cumprir esse mandamento, que significa Yom Teruah, o dia que o shofar vai falar mais alto no teu coração, o dia que o teu coração vai ser inclinado a se arrepender. É isso que é Yom Teruah. Antes do cativeiro babilônico, você pode ver na sua Bíblia, eu não estou mentindo, pode ver na sua Bíblia, como é que eram contados os meses? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Só tinha 4 meses que tinham nomes. Os outros meses eram tudo meses contados, numerados. Depois do exílio de Babilônia, foram colocados os nomes: Tamuz, Av, Adar. Depois do cativeiro babilônico. Antes não era assim. Antes não era assim. Isso daqui, meus irmãos, me chocou muito. Quando eu descobri isso, eu levei um choque. Você sabe por quê? Porque nós não guardávamos isso. Isso passava batido, na expressão mais popular, passava batido. E eu acabava dando importância para coisas que não tinham tanta importância quanto aquela. Eu não estou dizendo que não tem importância. Eu estou dizendo que tem menos importância do que aquelas ditadas pelo próprio Deus. Então, o cativeiro babilônico foi uma tragédia na vida de todos os judeus. Foi uma tragédia. Foram 70 anos de tragédia. Foram mais trágicos do que os 400 anos no Egito. Você sabe por quê? Porque ali muitas coisas aconteceram. Muita assimilação daquelas coisas babilônicas foram feitas, foram admitidas pelo povo judeu.
Você quer ver? Não sou eu que estou falando isso não. Vamos lá. 1 Reis, quer dizer, 2 Reis, vai lá comigo. Aqui nós estamos, 2 Reis, na época de um cativeiro. 2 Reis 17, versículo 24. Aqui nós estamos na época do cativeiro assírio. O cativeiro assírio foi menos danoso, mas também foi danoso. Todo cativeiro foi danoso. Mas o cativeiro assírio foi menos danoso do que o babilônico. E olha só o que foi falado no cativeiro assírio. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram a Samaria em herança, prestem atenção, e habitaram nas suas cidades. No princípio da sua habitação, no princípio da sua habitação, não temeram ao Senhor. Assim mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Pelo que se disse ao rei da Síria. Aí foram lá e falaram para o rei da Síria. Falaram bem assim: a gente que o Senhor deportou, rei, para cá, para Samaria, eles não sabem o que exige o Deus da terra. Os judeus que o Senhor deportou para Samaria não sabem mais o que exige o Deus da terra. Se perderam. Olha a tragédia. Se perderam. Meus irmãos, existe um ditado popular que diz assim: o homem é produto do meio. O homem é produto do meio. Se você nasce em uma casa de drogados, você vai ser um drogado. Pode ser um drogado. Se você nasce na casa de prostituições, a tendência é que você seja prostituto. O povo judeu se esqueceu do que queria o Deus da terra. Aí sabe o que o rei fez? Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes. Qual a função do sacerdote? Qual a função do sacerdote? Ensinar a Torá, é uma das funções dele. O rei da Síria mandou chamar um dos sacerdotes que de lá trouxeste cativo e lhes exigisse que lhe ensinasse o que queria o Deus da terra, porque eles tinham esquecido. Eu pergunto para você: você sabe o que quer teu Deus? Ou você já esqueceu também? Você sabe o que exige o Deus da terra? Ou você esqueceu? Pois a palavra que Francisco disse pela manhã: guardai a minha aliança. Isso é o que exige o Deus da terra. E aí, continuando: então veio um dos sacerdotes que haviam transportado a Samaria e habitou em Betel, e ele lhes ensinou que deviam temer o Senhor. Porém, os grupos nacionais faziam seus deuses. Então eles temiam ao Senhor, mas dentre os povos constituíam sacerdotes nos lugares altos e serviam a outros deuses. Havia uma mesclagem de adoração a deuses. Quando Deus exige que você o adore em unidade, quando Deus fala que Ele é o único a ser adorado, o nosso povo assimilou práticas pagãs. Mas Deus disse assim: Elias, vai lá, unge Eliseu, porque eu tenho 7.000 homens que não se curvaram a Baal.
homens que não se curvaram a Baal. Eu tenho 7.000 reservados. Quem você é? Você é aquele que se curvou a Baal? Ou você pertence a essa categoria de 7.000 que não se curvaram a Baal? Então, nós tivemos aqui uma assimilação trágica. O calendário bíblico, passa lá para mim, Mariana. O calendário bíblico, ele se inicia no mês de Abib. Você pode ir lá em Êxodo 13, pode deixar que eu vou lá para você. Êxodo 13, diz assim. Êxodo 13, diz assim, 4. Hoje, no mês de Abib, estás saindo do Egito. Estás saindo do Egito. Diz assim, aí ele vem, quando o Senhor te houver introduzido na terra, 7 dias comerás pães asmos. Aí ele já fixa a Páscoa no primeiro mês. Então o primeiro mês é o mês de maturação da cevada, é um mês agrícola. O calendário bíblico é um calendário agrícola, que o 12:2, é o que fala sobre o primeiro mês, né? 12:2, está escrito assim, este será para vós o primeiro mês do ano, é o mês de Abib, né? E após o cativeiro babilônico, ele passou a ser chamado de Nisan, que significa primeiros frutos. Então ele abre o calendário, o calendário gregoriano começa o início do ano é em calendário gregoriano, se inicia quando? Janeiro. O calendário bíblico se inicia quando? Março, abril, a primavera, quando de Israel, quando dá os primeiros frutos, e a partir daí dá ensejo a Páscoa, dá ensejo a Sukkot, dá ensejo a Shavuot, dá ensejo a Sukkot, e dá ensejo a Yom Teruah, Yom Kippur. São festas bíblicas, são solenidades bíblicas, e eu tenho que fazer o quê? Cumpri-las. Eu não posso revogá-las. Você não foi chamado para revogar. Homem nenhum na terra foi chamado para revogar. Onde está na Bíblia, onde está na Torá, que Deus deu permissão a alguém para revogar as suas instituições sagradas? Nada, não há. Calendário rabínico. O calendário rabínico é também chamado como calendário civil judaico. Ele vem trazendo outras festas que não contém no calendário bíblico. Por exemplo, Hanukkah. É uma festa que não está na Bíblia, mas nós festejamos. Purim. É uma festa que não foi uma festa ordenada por Deus, mas nós festejamos, porque está dentro de um contexto bíblico. Hanukkah também. Rosh Hashanah. É uma festa rabínica, né? Mas eu digo, Rosh Hashanah, ela é considerada pelo calendário rabínico o início do ano novo. É um novo ano que se inicia. Só que o ano novo que se inicia no calendário rabínico é no 7º mês do calendário bíblico. É no 7º mês do calendário bíblico. Mas, meus irmãos, eu não estou trazendo aqui que você não deve guardar nada não, tá? Por favor, me entenda, senão você é excluído aqui também. Não é isso que eu estou trazendo. O que eu estou trazendo é reflexão. Se eu estiver errado, vocês desconsiderem. Desconsiderem, fala, Roberto está viajando. Apesar de que as fontes que eu consultei, todo este estudo, são fontes
do próprio judaísmo ortodoxo. Do próprio judaísmo ortodoxo. Mas um judaísmo que está mudando, é um judaísmo ortodoxo que está mudando, que está entendendo de certas coisas. E aí, o que acontece? Primeiro homem a alterar o calendário bíblico foi um judeu chamado Shemuel Yarrinai, na época do cativeiro babilônico. Foi o primeiro judeu astrônomo a alterar o calendário bíblico. Ele era altamente conceituado como astrônomo em Babilônia, na Babilônia. E ele fez todo o cálculo dos moveres dos astros tal, e chegou à conclusão de que, para ter possibilidade daqueles judeus que estavam fora seguir a mesma festividade que o calendário estava ali outorgando, eles pudessem fazer na mesma época. Então ele calculou matematicamente um calendário para que os judeus de fora, da diáspora, pudessem também seguir o mesmo calendário, as mesmas festividades. Entretanto, ele não mexeu em Rosh Hashanah. Não existia ainda Rosh Hashanah. Rosh Hashanah veio existir após Yeshua HaMashiach, 2 séculos depois de Yeshua HaMashiach. Rosh Hashanah, a primeira citação de Rosh Hashanah está na Mishnah de Rosh Hashanah. Foi colocado ali por Hillel II. Na época, Hillel II, o conceituado rabino, ele colocou, estava sob o domínio do Império Romano, Hillel II. E nesta época, ele entendeu que o início do ano era o início da criação do homem. Ele se reportou a Adão. Olha, Adão foi criado nesta época. Eu não sei como ele chegou a isso. Especulações. Nós não temos como saber. Especulações. Mas ele entendeu que essa contagem é desde a época em que Deus criou o homem, e também na mesma época que o homem pecou contra Deus. É a idade do homem. 5.777 anos, ele considerou que é a idade do homem sobre a face da terra. E colocou o Rosh Hashanah como ano novo. E aí, meus irmãos, é que nós entramos nesse atrito. Nós temos 2 festividades. Uma de expiação, no 7º mês, que é o mês de Tisrei, que nós vamos entrar quarta-feira. Uma solenidade que te chama a Techuvá, que te chama ao arrependimento, que dito por El, o grande, o Deus Todo-Poderoso. E nós temos uma festividade criada 2 séculos depois de Yeshua HaMashiach, porque Yeshua HaMashiach não celebrou Rosh Hashanah, porque não existia Rosh Hashanah. E nós temos 2 séculos depois, um grande rabino conceituado, sábio, que entendeu que a criação do homem foi nesta época que era Yom Teruah. E aí ele fixou como Rosh Hashanah, ano novo, cabeça do ano. Só que Rosh Hashanah tem uma finalidade não, eu digo assim, uma forma de como é que eu posso dizer? Uma forma de celebração diferente de Yom Teruah. A celebração de Rosh Hashanah, como é que é eu esqueci até o nome que fala, como cumprimenta, o Metuká, como é que é? Shana Tová o Metuká. O que significa?
Hã? Doce ano. Doce ano. Ali você está celebrando a virada de ano. Que seu ano seja doce. Que seu ano seja um ano próspero. Que seja um ano bom. Que seja um ano feliz. Quando Yom Teruah está falando outra coisa. Yom Teruah está falando: se arrependa. Volte às raízes. Volte ao princípio de todas as coisas. É isso que Techuvá significa. É isso que Techuvá significa. Mas nós celebramos, não tem problema. Nós não tem problema celebrar. Sabe por quê? Porque um é o calendário civil e o outro é o calendário religioso. Nós vamos festejar Yom Teruah, o calendário religioso, e nós vamos festejar Rosh Hashanah, o calendário civil, sem problema. O que eu preciso que vocês entendam, irmãos, é que há um princípio por trás de toda a celebração bíblica. E nós não podemos colocar Rosh Hashanah à frente de Yom Teruah. Eu ouço muitas vezes as pessoas só falando de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, e nós esquecemos de Yom Teruah, que é a mais importante, dita pelo El, o detentor de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Agora, se você não entendeu isso, amém. Eu não estou aqui para dividir, estou aqui para agregar. Agregar, não estou aqui para dividir. Mas o que eu preciso, lembra que Yeshua falou: aquele que ensinar o menor desses mandamentos será grande no reino dos céus, e o que deixar de ensinar será o menor. Eu estou aqui ensinando um mandamento. Celebre Yom Teruah com todo o seu poder, com toda a sua força, com todo o seu coração. Ouça no mais íntimo do seu ser a voz do shofar falando: volta para mim, meu filho. Volta para mim. É isso que significa Yom Teruah. Mas nós esquecemos às vezes de Yom Teruah e vamos celebrar o que é mais doce. Vamos parar de falar de arrependimento e vamos celebrar o que é mais doce para nós. Aí celebramos Rosh Hashanah. Irmãos, não foi à toa que Deus permitiu que o nosso povo passasse por todos os exílios que eles passaram. Não foi à toa. Não é à toa que muitas vezes nós passamos por problemas e dificuldades. Eu creio no Deus que é todo poderoso, que pode fazer e desfazer todas as coisas. Quem crê? Diga amém. Amém. Agora, há uma incoerência. Se você fala que você crê num Deus que comanda todas as coisas, então por que você não aceita a correção dele? Francisco acabou de dizer aqui: se tu faz, tu és Deus; se tu não faz, tu também é Deus; se tu traz a doença, tu és Deus; se tu traz as curas, tu também será Deus. Se Deus fala para mim que eu tenho que escrever A, por que eu vou escrever B? E aí a gente passa por problemas, por dificuldades que poderiam ser evitadas. Eu acredito que Deus poderia ter salvado 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. Quem acredita? Ele não é Deus? Por que Ele não salvou? Porque Ele deixou de ser Deus? Não. Algo tinha por trás. Um ensinamento tinha por trás. Algo que refletisse para as gerações futuras vinha por trás daquilo ali. Por que Deus deixou o povo no Egito 400 anos? Predito.
Deixarei o povo ficar 400 anos cativos no Egito. Por quê? Irmãos, eu entendo que Hilel 2, ele não fez isso por mal, não. Não, ele era sábio. Ele fez isso para beneficiar aqueles judeus que estavam na diáspora, que não podiam celebrar juntamente, porque não sabiam a data, porque tudo era movido pela lua nova. Quando a lua nova vem, aí começa o mês, Yom Teruah vai começar logo na lua nova, é o primeiro dia do mês. Então a lua nova era difícil de ser observada. Então, para ele facilitar para os outros judeus que estavam na diáspora, ele fez isso. Ok. Quando Deus ordenou a Saul, vai lá, pega aquele povo e mate todos. Mate tudo, acabe com tudo. O que Saul fez? Senhor, preservei os bois para oferecerem sacrifício. Que coisa linda, né, que Saul fez. Preservei os bois para oferecerem sacrifício ao grande Deus. Mas eu não te pedi isso, Saul. Eu não te pedi isso, Saul. Perdeu o reinado. Perdeu o reinado. Quando você vive na ignorância é uma coisa, você está com os olhos tapados. Mas quando você sabe e não faz, aí já é outra coisa. Aí é o que nós chamamos na justiça de dolo. Você pratica aquilo dolosamente, ciente do que você está fazendo. E Deus fala assim, Deus chega e fala aqui, deixa eu ver onde que está aqui, Levítico, não anotei aqui não, aqui, está aqui, Levítico 15:31, diz assim, assim, não é aqui não, onde que está, Francisco, que você leu hoje, a festividade é 23, isso, 23, está aqui, 23, disse Adonai a Moisés, determinou Elohim, disse Deus, dize aos filhos de Israel, no 7º mês, Tisrei, ao 1º do mês, do mês, terei descanso solene, é um Shabatot, é um descanso solene, um memorial com som de chofar, santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas trazeis ofertas queimada ao Senhor. Irmãos, há uma necessidade grande de retornarmos. A cada dia eu vejo essa necessidade aumentar. Mas eu creio que nós estamos no caminho correto. Nós estamos no caminho correto. Vamos retornar. E quando nós estamos aqui, eu, Francisco, José Maria, quem quer que seja que venha ensinar aqui, nós estamos falando de um retorno. Não é o retorno ao período babilônico, não. Nós estamos chamando vocês a retornar à essência das coisas, ao início das coisas, quando Deus criou o homem em santidade, em justiça, em retidão, e disse ao homem, assim fareis. Tudo o que aconteceu com o homem de danoso foi porque ele descumpriu o que Deus falou. Quando Adão pecou, ele descumpriu o que Deus falou. E o que aconteceu? As mulheres hoje sentem dores de parto. E não adianta rodar a bolsinha.
protestando contra Deus, não. Ou rodar sutiã na praça, igual as mulheres fizeram, para querer direitos. Não adianta. Pecou. O homem tem que trabalhar duro para se manter. Por quê? Porque não fez o que Deus falou. Enfim, para terminar, que já chegou o meu horário, não vai dar para falar em muitas coisas, mas eu quero só te dizer o seguinte: no calendário rabínico, nós temos 4 anos novos diferentes. Quem sabia disso, levanta a mão. 4. Você sabe quais são os 4? Das árvores. Tu Beshvat. Rosh Hashanah, 2. Tem o bíblico. E o 4 é o ano novo dos dízimos, que Francisco ensinou lá no retiro. 4 acontecimentos diferentes. Isso. São anos novos de temas diferentes, entendeu? Mas o calendário rabínico traz esses temas, né? Então a árvore tem o seu ano novo, o dízimo tem o seu ano novo, o Rosh Hashanah é um ano novo, e tem eu acabei de falar agora aqui, dos dízimos, o ano novo dos dízimos. Então, 4 anos novos diferentes. Observamos Tu Bishvat? Observamos. Observamos Hanukkah? Observamos. Observamos Purim? Observamos. Observamos Rosh Hashanah? Observemos. Não estou falando aqui para ninguém deixar de observar, mas aqui, eu só quero que vocês entendam o que eu estou falando. O que está por trás do mandamento é Yom Teruah. A voz do shofar deve falar mais forte no teu coração, para que você possa se arrepender e retornar e fazer a techuvá diante do Pai. Amém? Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos dê capacidade de a cada dia entender. Yom Teruah é uma festa que anuncia o retorno do Messias, sendo que o toque do shofar é um aviso para Israel e para as nações prepararem-se para recebê-lo. Como podemos ignorar isso? Celebremos Yom Teruah da maneira correta. Amém? Celebremos Rosh Hashanah como calendário rabínico, mas celebremos, evidenciemos, colocamos como o auge a solenidade de Yom Teruah. Vocês entenderam o que eu estou falando, irmãos? Amém? Posso sair tranquilo daqui? Ninguém vai me mandar embora não, né? Então tá bom. Obrigado, Francisco, pela oportunidade. O Eterno nos abençoe. Roberto estava preocupado em trazer esse ensino. Eu falei que nós já criamos a maturidade de aprender a conviver com as pessoas dentro daquilo que eles acreditam, e quando amamos, dizemos Baruch Hashem. Quando não concordamos, abençoamos o nosso irmão. Jamais você vai encontrar em nós uma briga, uma discussão por causa disso. Mas foi muito abençoado, muito agregador para nós. Vem cá, pastor José, nos abençoe com o toque do shofar. Irmãos, eu sei que para vocês podem... Vamos ficar de pé. Parece uma coisa muito simples o toque do shofar, né? Mas ele tem a Bíblia, ela é muito cheia de simbolismo. O símbolo ele não tem significado nenhum se você não entende o seu significado. Uma vez eu fui para uma congregação que o líder tocou o toque de shofar e todo mundo começou a falar em línguas, não sei o que, como se do toque do shofar tivesse saindo uma coisa extremamente espiritual, né? O judeu acredita na espiritualidade do toque de shofar, e nós também, a voz de shofar. Não é qualquer coisa. Quando lá em Êxodo capítulo 20, a sua Bíblia está traduzindo como o soar da trombeta, o buzinar da trombeta, se referia ao toque do shofar,
feito pelo Ruach HaKodesh. E o engraçado que, se você olhar, é que lá diz que os judeus viram a voz do shofar. Viram, eles viram, não ouviram. Parece que a Torá está errando, né? Não, mas ela foi vista, porque ela era algo visível. A presença de Deus era manifesta, ela era visível. Então o toque do shofar tem um simbolismo muito grande de sempre fazer isso, de levar as pessoas à sua origem. Quando está tocando o shofar, está anunciando algo. Está anunciando algo, o rei está às portas. O rei está anunciando a sua vinda. E os seus súditos, os seus servos, estão ali para ouvi-lo. Então esse anúncio, o shofar, está simbolizando que existe um tribunal superior que está a nos olhar, nos observar, e que nós precisamos ser introspectivos de falar: Senhor, e vai disparar o alarme. Zé, pega ali. Esse não é o shofar, isso é o alarme mesmo. Mas está anunciando algo, né? Então o toque do shofar quer ensinar você a olhar sempre para a sua origem. A sua origem está no eterno. Então nós ouviremos o último toque do shofar, ao soar da última trombeta, quando o nosso Mashiach virá e anunciará a sua vinda para a humanidade, né? Então ouça o toque do shofar, seja introspectivo, faça uma autoanálise, que é sempre importante para a tua vida, tá bom? Aproveitando o ensejo, né? Nós temos que entender que Paulo escreve lá, acho que é Tessalonicense ou Colossense, o que nós fazemos hoje são sombras. Nós vivemos sombras, porque a realidade está no Mashiach. Nós não temos Mashiach no meio de nós ainda. Então, a cada ano nós somos advertidos a fazer uma retrospectiva do que temos feito, para buscarmos tomar decisões para mudar o nosso caminhar no próximo ano. E eu achei interessante, quando estávamos em Jardim da Penha ainda, um dia ligou um judeu para mim. Falou: vocês tocam o shofar aí? Estávamos próximos a Yom Kippur. Yom Kippur não, a Rosh Hashanah. E eu falei: sim, nós tocamos shofar. E ele falou assim: eu posso ir aí, porque eu preciso ouvir, pelo menos ouvir o toque do shofar. Eu falei: as portas da nossa congregação estão abertas para você. Só que, se ele diz que ele precisava pelo menos ouvir, mas se ele vive distante de viver a vida de cumprimento da obediência aos mandamentos, preceitos e juízos de Deus, não vai fazer diferença você tão somente ouvir o toque do shofar, tá certo? É ouvir para mudar. Amém? Que o Criador possa falar mais profundo.